ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama do amor que reside em cada cristão a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Deus, nosso Pai, o amor de seu Filho Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia, paz e bem. Bom dia, paz e bem. Desejamos também nosso bom dia e acolhemos com carinho todos aqueles que nos acompanham através da Rede Vida. Estamos aqui diretamente do Santuário Mãe da Divina Providência, em Jaci, São Paulo. E juntos nós vamos celebrar a quinta-feira da terceira semana da Páscoa. Para que nós possamos celebrar dignamente esta Eucaristia, faz-se necessário, meus irmãos e minhas irmãs, olharmos para o nosso interior, reconhecermos que somos falhos, pecadores, e diante da misericórdia de Deus, pedir o perdão para a nossa libertação pessoal. Sendo assim, cantemos. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. E peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Deus, Pai de amor e de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, nestes dias
em que nos fizestes conhecer toda a riqueza da vossa misericórdia, derramai-a sobre nós com maior generosidade, para tornar mais firmes em vossa verdade aqueles que libertastes das trevas do erro. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: Prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Felipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Cândace, rainha da Etiópia, e administrador-geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxima-te e desce de carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: Tu compreendes o que está lendo? O eunuco respondeu: Como posso, se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta: Ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosquiador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eles humilharam e lhe negaram a justiça. E seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. O eunuco disse a Filipe: Peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar, e partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: Aqui temos água. O que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não o viu mais e prosseguiu sua viagem, cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. 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 Nações, glorificai ao nosso Deus. Anunciai em alta voz o seu louvor.
nossa vida e não permite que vacilem nossos pés. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Quando a Ele o meu grito se elevou, já havia gratidão em minha boca. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou, não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Proclamemos o Santo Evangelho cantando. Que alegria Cristo ressurgiu, no Evangelho Ele vai falar. Entoemos nosso canto de louvor e gratidão, Sua palavra vamos aclamar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Queridos irmãos e irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Nesta quinta-feira, amados irmãos e irmãs, da terceira semana da Páscoa, o Senhor, Ele nos convida a tê-lo como alimento da nossa vida, a tê-lo como alimento da nossa fé, da nossa realidade, de homens e mulheres que o buscam como força para a nossa caminhada cristã. E é interessante, meus irmãos e minhas irmãs, que o início do Evangelho de hoje já inicia dizendo que todos que se aproximarem de Jesus serão atraídos pelo Pai. E o Senhor, em sua infinita misericórdia, Ele nos atrai para que nós, estando perto de Jesus, nós estejamos também perto e próximos da salvação. Somos atraídos para sermos salvos, somos atraídos para sermos tocados pela misericórdia. O Senhor não nos atrai para nos condenar, o Senhor não nos atrai para nos julgar, o Senhor não nos atrai para nos apontar o dedo, o Senhor nos atrai para nos salvar, atrai para que nossas feridas sejam curadas, atrai para que por meio da sua presença, para que por meio do anúncio da palavra, nós sejamos guiados para a vida e para a vida em plenitude. É por isso que o Senhor, logo em seguida, no Evangelho de hoje, declara: eu sou o pão da vida. Quem se alimenta da minha carne, possui a vida eterna. Quando Jesus garante a nós que Ele não é só o alimento, mas o alimento da vida eterna, nós então temos a esperança de, em Jesus, romper todas as amarras do pecado, toda a consequência que o pecado deixa na nossa vida. Ora, se o pecado nos mata, se o pecado faz com que nós experimentemos a morte, a presença de Cristo nos ergue e faz com que nós possamos viver a vida e a vida em plenitude. Como faz falta, meus irmãos e minhas irmãs, o alimento na nossa vida. Quando nós não nos alimentamos, nós acabamos ficando enfraquecidos. O alimento faz falta. O alimento não é algo que nós consumimos por luxo, ou nós consumimos por... Uns consomem porque gostam, outros preferem não consumir. Não, o alimento é uma necessidade. Nós necessitamos nos alimentar para que nós possamos ficar saudáveis. É interessante também nós notarmos que o alimento, ele não é algo ocasional, pontual. Eu vou me alimentar só em determinada ocasião, em outra ocasião eu não vou me alimentar. Não, o alimento, ele precisa ser constante na nossa vida, na nossa realidade, para que nós possamos, por meio deste alimento, alcançar a saúde. Assim é a presença de Jesus na nossa vida. Nós não podemos ter Jesus na nossa vida só nas ocasiões mais difíceis, ou nas ocasiões que nós nos sentimos mais necessitados. A presença do Senhor, assim como o alimento precisa ser constante na nossa vida, Jesus, como alimento da vida eterna, também precisa ser constante em nós. Quanto mais estivermos com Jesus, mais próximos da vida eterna estaremos. Quanto mais estivermos mergulhados na presença de Cristo, mais mergulhados na saúde espiritual estaremos. E a Eucaristia que nós celebramos hoje se torna, para todos nós, homens e mulheres de fé, esse alimento que nos dá a vida e que nos garante essa força espiritual. A força que nós não encontramos em nenhum outro alimento, a força que nós não encontramos em nenhuma outra proposta, a força que nós não encontramos no mundo aí fora, mas nós encontramos em Jesus, que nos cura, que nos liberta e nos consola. E quando nós somos alimentados
por esta presença, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós somos alimentados por esse Cristo que é pão da vida, nós também nos tornamos capazes de gerar alimento, de sustentar os outros. A comunidade cristã, ela tem a sua beleza justamente porque a comunhão faz com que um possa sustentar o outro. Mas para que eu possa sustentar o meu irmão, mas para que eu possa ser sinal de Jesus para o meu irmão, primeiro eu preciso me abastecer desse alimento. Porque ninguém é capaz de distribuir aquilo que não tem, aquilo que não possui. Não tem como eu entregar o pão da vida se eu não me alimentar do pão da vida que é o próprio Cristo. E nós vimos esse exemplo claro através da primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. O personagem Filipe, ele anuncia, ele propaga, ele serve o pão da vida porque ele está cheio do pão da vida. Ele ensina sobre o pão da vida ao eunuco da Etiópia, justamente porque ele está alimentado deste pão da vida, porque ele está abastecido. E se nós também nos abastecermos, o pão da vida em nós será também capaz de tocar outros corações. Que nós possamos, através desta liturgia, através desta Eucaristia, nos comprometer a nos alimentarmos para que também sejamos fonte de alimento, fonte de testemunho e fonte de ensinamento, não só pelas palavras, mas com certeza também pelas nossas atitudes. Com a presença de Jesus em nós, o mundo, meus irmãos e minhas irmãs, ficará mais fortalecido e mais bonito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ofertório. No júbilo de acolher o Senhor, sejamos também nós generosos com a construção do reino. Você que nos assiste pela Rede Vida de televisão, pode também fazer a sua oferta. Faça agora a sua oferta pelos meios indicados aqui abaixo. Que Deus lhe dê em dobro a oferta generosa do seu coração. E no altar do Senhor, juntamente com o pão e o vinho, a vida e a missão de todos, cantemos. Bendito sejas, ó Rei da Glória, ressuscitado, Senhor da Igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Vida se encontram no altar de Deus, gente se doa, dom que se mola. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome,
para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Ó Deus, pelo venerável intercâmbio deste sacrifício, nos fizestes participar de vossa única e suprema divindade. Concedei, nós vos pedimos, que, conhecendo a vossa verdade, a testemunhemos pela prática das boas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória ao Pai em todo tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo, porque Cristo nossa Páscoa foi imolado. Pois destruído o que era velho, toda a criação decaída é renovada, e em Cristo nos foi recuperada a integridade da vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam o hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana no alto céu. Hosana, Hosana no alto céu. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. No fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Antônio Vilar, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. De modo especial, celebro esta Eucaristia pela alma de minha amada mãe, Alice Maria de Jesus, cuja Santa Missa celebramos o 2º mês de seu falecimento. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Francisco e Santa Clara, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, juntos, com amor e confiança, rezemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade
levastes o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia! Eis aqui, amados irmãos e irmãs, diante dos nossos olhos está Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Da morte e ressurreição de Jesus, ele na ceia e se entregar, deu sem comida e bebida pra nos salvar. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. Para lembrarmos a morte e a cruz do Senhor, nós repetimos como Ele fez, gestos, palavras, até que volte outra vez. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. Providência divina, providência do Altíssimo Deus. Ó providência divina, providência do Altíssimo Deus. Tende provido, provei, proverá. Tende provido, provei, proverá. Tende piedade, ó, tende piedade de nós. Providência, tende piedade, ó, tende piedade de nós. Providência de Deus.
Oremos. Senhor, nós vos pedimos, permanecei com misericórdia junto ao vosso povo e fazei passar da antiga para a nova vida aqueles que iniciastes nos mistérios celestes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos voltar o nosso olhar, meus irmãos e minhas irmãs, para a imagem de Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, e diante da presença de Nossa Senhora, padroeira do nosso santuário, pedir que ela possa nos acolher em nossas necessidades, nos atender em nossas súplicas. Também entregamos aqui os agradecimentos que brotam no nosso coração. Assim como Maria está sempre segurando as mãos de Jesus, nós contemplamos isso por meio desta belíssima imagem. Pedimos que ela, como nossa mãe, segure também a nossa mão e nos leve com serenidade até o seu Filho Jesus. Estendendo a nossa mão direita em direção à imagem de Nossa Senhora, cada um pode fazer a sua súplica, o seu pedido, colocar aqui a sua intenção, fazer a sua entrega, a sua consagração. Nós sabemos que quando nós rezamos com fé, Maria nos ouve e leva o nosso pedido direto ao coração de Jesus. Com fé, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. cantemos. Ó Maria, Mãe do Cristo, Mãe da Igreja, Mãe de todos nós. Ó Maria, Mãe do Cristo, Mãe da Providência, rogai por nós. Providenciai para que amemos seu Filho. Providenciai para que amemos o Pai e sejamos dóceis ao Espírito. Ó Maria, Mãe de Deus, ó rosa mística, Mãe do meu Senhor. Ó Maria, Mãe da obediência, Mãe da providência, rogai por nós. Providenciai o amor em nossas famílias. Providenciai para o mundo a paz. Que sejamos dóceis ao Espírito. Agradecemos a todos que estiveram conosco, presentes aqui no nosso santuário, Mãe da Divina Providência, bem como todos que nos acompanharam por meio da Rede Vida de televisão. E convidamos você que nos assiste, que deseja seguir Jesus através dos passos de São Francisco de Assis. Entre em contato conosco, seja um franciscano, uma franciscana na providência de Deus. O Senhor te chama. Vamos, nesse momento, receber a bênção para que nós possamos ser enviados em missão.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele volva o seu olhar para vós e vos dê hoje e sempre a sua paz. Que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, a alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Tenham todos um bom dia, paz e bem. Paz e bem. No santuário da vida, a mãe da providência nos acolhe. Seu amor é luz que nos guia, nos acolhe com ternura e amor. Sou franciscano e te convido a navegar no mesmo barco de Jesus ir além mar. A vida humana é muito além da sua dor. É santuário, é morada do Senhor. Sou franciscano e te convido a navegar no mesmo barco de Jesus e além mar. A vida humana é muito além da sua dor. É santuário, é morada do Senhor.